Oi, eu sou o Pastor Lúcio e esse daqui é o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Eu gravo esse vídeo sempre em parceria com a Igreja do NASP e você é meu convidado especial para estar junto com a gente, compartilhando esse vídeo, espalhando esse evangelho, espalhando o conteúdo que foi preparado para você. Esse aqui é o episódio número 2 da série número 2 que nós estamos fazendo, dessa vez falando sobre a imortalidade, sobre a vida após a morte, e você deve e pode curtir esse vídeo ou o podcast e compartilhar com seus amigos. Por favor, manda para quem você conhece, para que essa pessoa também possa ter contato com a Bíblia, com a lição da Escola Sabatina, para sempre estudar, para sempre aprender mais sobre Jesus. Eu quero te ensinar um pouquinho agora sobre essa palavra que é tão maravilhosa, começando com o livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 20, onde eu leio assim: A alma que pecar, esta morrerá. Como é que é feita a nossa vida? Ou melhor, como é que nós somos constituídos? Você sabia que existem muitas formas de pensar e muitas pessoas que inventam, então que contam histórias diferentes? É claro que é muito mais fácil eu contar para uma criança, dizendo para ela assim: olha, o seu pai ou a sua mãe, ou seu avô, a sua avó que faleceu agora, ele está no céu. Simplesmente está no céu. Só que isso não é verdade. Simplesmente isso não é verdade. Porque a Bíblia define pra gente porque quando Adão e Eva foram criados, Deus formou a vida deles de duas coisas. Primeiro, a terra ou o pó, e a segunda coisa, o fôlego de vida ou o espírito. Então, quando Deus cria Adão e Eva, ele só tem essas duas coisas. Quando passa o tempo, acontece a primeira morte. E aí Deus explica como as coisas acontecem, porque quando nós voltamos para a terra, lá em Eclesiastes no capítulo 12, nós descobrimos que o nosso pó, ou melhor, nosso corpo volta ao pó, assim como Deus formou. E o nosso espírito, nosso fôlego de vida volta para Deus. E cadê a alma? Essa é a pergunta crucial para você poder entender como é que funcionam as coisas. Afinal de contas, as palavras importam. Esse é o título da lição. Muitas pessoas por aí querem dizer para você que a sua alma fica por aí vagando, fica caminhando, fica indo de um lado para o outro. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz para você e nem para mim que nossa alma tem uma vida própria, ou então que ela é a nossa força de vida. Mas quando Deus cria Adão e Eva, ele ajunta o pó mais o fôlego de vida, e essas duas coisas formam uma alma. Eu gosto muito da explicação da lâmpada. Você já deve ter visto uma lâmpada como essa, é uma lâmpada comum, desse tipo de lâmpada retrô que as pessoas têm usado por aí. Em uma lâmpada como essa, você não consegue ter vida ou energia simplesmente segurando ela dessa forma como eu estou fazendo, porque nessa lâmpada não está correndo a energia elétrica. Isso daqui seria o pó, a menos que eu coloque aqui o espírito ou o fôlego de vida, ou no caso da lâmpada, a energia elétrica, para que ela possa brilhar como essa lâmpada que está aqui atrás. Essa daqui é simplesmente um corpo sem vida. Uma lâmpada sem energia elétrica é um corpo sem vida. Se eu fosse comparar com o nosso estado, eu estaria falando sobre um corpo, que aí sim, quando eu colocasse o espírito aqui, ou o fôlego de vida, eu teria uma alma, ou uma lâmpada acesa. Deu para explicar? Ficou mais claro? Da mesma forma também acontece com a gente. A palavra hebraica para a alma é nefesh. E nefesh simplesmente significa o corpo ou o pó mais o fôlego de vida. Para só um pouquinho e pensa. O grande engano do inimigo para a sua e para a minha vida é que a gente acredite que existe uma vida após a morte, que existe uma segunda chance, que existe um outro momento na sua história, na minha história, onde nós poderemos talvez decidir que nós vamos estar ao lado de Deus ou então do outro lado, quando na verdade isso não existe. O que eu e você precisamos fazer é decidir agora. A nossa decisão é hoje de entregar a nossa vida nas mãos de Deus ou não. O chamado para você nesse momento é para que você entregue sua vida nas mãos do Senhor e aproveite essa lição da Escola Sabatina, esse momento onde você vai aprender um pouquinho mais sobre a vida, sobre a morte, sobre as pessoas que entendem sobre isso, ou seja, sobre a palavra de Deus. E aí sim você deve tomar a sua decisão de entregar a vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso que criou Adão e Eva, que nos criou e que nos mantém vivos aqui. E que no momento oportuno, no momento certo, Ele vai nos levar para viver eternamente lá no céu,
A vida eterna não existe aqui, ela somente existe lá no céu. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Eu te vejo semana que vem, mas não esquece de compartilhar esse vídeo ou esse podcast com todo mundo que você conhece. Um abraço para você, fica com Deus. Tchau, tchau.